Olá, queridos ouvintes. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu trouxe uma história especial, daquelas que mexe com o coração e nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. Imagina você dedicar anos da sua vida a alguém, estar sempre disponível, sempre pronta para ajudar. Até que chega aquele momento em que você finalmente precisa escolher entre você mesma e os outros. E aí, quando você decide se colocar em primeiro lugar pela primeira vez, tudo muda. Uma viagem inesperada, 8 horas no carro, segredos revelados, e de repente aquela pessoa que nunca te enxergou de verdade começa a ver você com outros olhos. Mas será que é real? Será que mudou mesmo? Vocês vão se emocionar com cada reviravolta dessa história. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve para não perder nenhuma das nossas histórias. E ativa o sininho, porque toda semana tem história nova por aqui. Agora me conta nos comentários, o que você está fazendo enquanto me ouve? Está relaxando depois de um dia longo, preparando o jantar, fazendo alguma atividade em casa? Escreve aqui embaixo sua cidade e seu nome. Adoro saber de onde vocês são. Então vamos lá, acomode-se bem porque nossa história está começando agora. Tatiana Borges olhou para o relógio do computador e viu que ainda faltavam 15 minutos para as 7h30 da manhã. Ela sempre chegava cedo, sempre antes de todo mundo. Sempre pronta para garantir que tudo estivesse perfeito antes do chefe aparecer. Era segunda-feira e o escritório da Pires Importações ainda estava mergulhado naquele silêncio típico de início de expediente, com as luzes automáticas acendendo aos poucos, conforme ela ia passando pelos corredores. Tatiana carregava uma bolsa pesada no ombro e uma sacola térmica na mão. Dentro dela, o café especial que Leonardo Pires gostava, aquele importado que ela comprava toda semana em uma loja específica do outro lado da cidade. Não fazia parte das obrigações dela comprar café para o chefe, mas depois de 3 anos trabalhando como secretária pessoal dele, Tatiana tinha criado o hábito de fazer muito mais do que estava no contrato. A mesa dela ficava bem em frente à sala envidraçada de Leonardo, uma posição estratégica que permitia que ela visse tudo o que acontecia no escritório e, ao mesmo tempo, estivesse sempre disponível quando ele precisasse. Tatiana ligou o computador, conferiu a agenda do dia que já tinha organizado na sexta-feira à tarde e começou a preparar o café. A máquina italiana cara que ficava na copa executiva era território dela. Ninguém mais sabia fazer funcionar direito aquela coisa complicada cheia de botões e medidores de pressão. Ela colocou os grãos, ajustou a moagem, esperou a água aquecer na temperatura exata e em poucos minutos o aroma forte e encorpado começou a se espalhar pelo andar. Tatiana serviu o café na xícara de porcelana branca que Leonardo preferia. Colocou na bandeja, junto com 2 biscoitos de amêndoas que ele gostava de comer no meio da manhã, e levou tudo para a sala dele, deixando em cima da mesa, ao lado do computador, exatamente onde ele esperava encontrar quando chegasse. Voltando para sua mesa, Tatiana abriu a agenda digital e começou a revisar o dia. Leonardo tinha reunião às 9 com fornecedores chineses, almoço de negócios às 12h30 com investidores de São Paulo, e às 3 da tarde, uma videoconferência com o escritório de Miami. Entre uma coisa e outra, ela tinha que revisar 3 contratos, aprovar o pagamento de alguns fornecedores e resolver um problema que tinha surgido na sexta com a liberação de uma carga no Porto de Santos. Tatiana suspirou fundo, pegou o celular e mandou mensagens para as pessoas certas, acionando contatos, pedindo favores, resolvendo situações antes mesmo que virassem problemas de verdade. Era assim que ela trabalhava, sempre um passo à frente, sempre antecipando o que Leonardo ia precisar antes mesmo que ele soubesse que precisava. Quando o relógio marcou 8 horas, outros funcionários começaram a chegar, cumprimentando Tatiana com aquele respeito, misturado com pena que as pessoas costumam ter por quem trabalha demais. Júlia, da contabilidade, passou pela mesa dela carregando um copo grande de café da cafeteria da esquina. "Bom dia, Tati. Chegou cedo de novo, né? Menina, você precisa descansar um pouco", disse Júlia com um sorriso cansado. E Tatiana apenas deu de ombros, respondendo que estava tudo bem, que ela gostava de chegar cedo. Era mentira. Ela não gostava especialmente de acordar às 5h30 da manhã
para estar no escritório às 7, mas tinha medo de que, se não fizesse tudo isso, se não se esforçasse tanto, Leonardo percebesse que ela era dispensável. Às 8h45, Leonardo Pires atravessou a porta do escritório com aquela presença que sempre chamava a atenção. Ele era alto, devia ter mais de 1,80 m, ombros largos, cabelo escuro perfeitamente penteado para trás, terno cinza impecável, que com certeza custava mais do que o salário mensal de Tatiana. Leonardo tinha 35 anos, mas às vezes parecia mais velho por causa da seriedade constante no rosto, aquela expressão de quem estava sempre pensando em negócios, sempre calculando o próximo movimento. Ele passou direto pela mesa de Tatiana sem olhar para ela, apenas levantando a mão num aceno distraído, enquanto ia direto para a sala, e ela ouviu a porta se fechando com um clique suave. Minutos depois, o telefone interno tocou. Tatiana, traz os documentos da reunião das 9 e me liga para o escritório de Xangai. Preciso confirmar os números antes de falar com eles, disse Leonardo do outro lado da linha, e ela respondeu que sim, que já ia providenciar, e desligou o telefone com aquela sensação estranha no peito, uma mistura de irritação e resignação que ela sentia toda vez que ele dava ordens, sem nenhum bom dia. Tatiana pegou a pasta com os documentos, conferiu tudo 2 vezes, entrou na sala de Leonardo e colocou os papéis na mesa dele. Ele estava olhando para a tela do computador, digitando alguma coisa com velocidade, e apenas murmurou deixa aí, sem tirar os olhos da tela. Ela ficou parada por 1 segundo, esperando talvez que ele levantasse a cabeça, que agradecesse, que reconhecesse que ela tinha chegado 1h30 antes do expediente para deixar tudo pronto. Mas nada disso aconteceu. Leonardo continuou focado no computador e Tatiana saiu da sala em silêncio, fechando a porta atrás de si. Voltando para sua mesa, ela se permitiu um momento de fraqueza, fechando os olhos e respirando fundo, lembrando de todas as vezes nos últimos 3 anos que tinha cancelado planos para ficar até tarde resolvendo problemas de última hora, todas as vezes que tinha trabalhado em finais de semana, todas as vezes que tinha colocado a vida pessoal em segundo plano porque Leonardo Pires precisava de alguma coisa. A manhã passou rápido, como sempre passava quando tinha muito trabalho. A reunião das 9 durou quase 2 horas, e Tatiana ficou na sala tomando notas, organizando os pontos principais, mandando mensagens discretas para fornecedores, confirmando prazos e valores. Leonardo era brilhante em negociações. Ela tinha que admitir, ele sabia exatamente o que dizer, quando pressionar, quando recuar, e no final da reunião os fornecedores chineses tinham concordado em reduzir o preço em 8%, o que ia representar uma economia significativa para a empresa. Quando todos saíram da sala, Leonardo se recostou na cadeira, passou a mão pelo cabelo e pela primeira vez naquela manhã olhou diretamente para Tatiana. Você anotou tudo direitinho? Preciso do relatório até o final do dia, disse ele, e ela confirmou que sim, que ia preparar tudo. Ele assentiu, pegou o paletó que estava pendurado na cadeira e saiu para o almoço de negócios sem mais nenhuma palavra. Tatiana aproveitou que Leonardo não estava e pediu uma marmita de um restaurante próximo, comendo rapidamente na própria mesa enquanto digitava o relatório da reunião. Ela tinha uma facilidade natural para transformar discussões longas e complicadas em textos claros e objetivos, e em menos de 1 hora o documento estava pronto, revisado, formatado e salvo na pasta compartilhada que Leonardo tinha acesso. Eram 2h20 da tarde quando ela finalmente se permitiu levantar e ir até o banheiro, olhando para o próprio reflexo no espelho e vendo uma mulher de 26 anos que parecia mais velha por causa das olheiras e da expressão cansada. Tatiana passou água fria no rosto, retocou o batom nude que usava, prendeu melhor o cabelo castanho que insistia em soltar algumas mechas rebeldes e voltou para a mesa com a determinação de aguentar o resto do dia. A tarde trouxe mais trabalho, mais ligações, mais problemas para resolver, e quando finalmente o relógio marcou 6 horas, a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Tatiana estava terminando de responder algumas mensagens quando Leonardo saiu da sala, parou na frente da mesa dela e pela primeira vez no dia inteiro
disse algo que não era uma ordem. Tatiana, você anotou que semana que vem você vai estar de férias? Ele perguntou. E ela sentiu o coração dar um pulo de alegria porque finalmente ele tinha lembrado. Sim, Leonardo, são minhas primeiras férias em 3 anos. Vou viajar para Florianópolis. É o casamento da minha irmã Clara, respondeu Tatiana, tentando não demonstrar toda a emoção que estava sentindo. Leonardo franziu a testa como se estivesse tentando processar aquela informação, depois assentiu de forma distraída e disse, ah, sim, claro, o casamento. Tudo bem, a gente se vira aqui. Ele pegou a pasta, acenou vagamente na direção dela e saiu do escritório, deixando Tatiana sozinha com aquela sensação de que ele já tinha esquecido a conversa antes mesmo de chegar no elevador. Tatiana desligou o computador, arrumou a mesa, pegou a bolsa e finalmente foi para casa. No metrô lotado, ela pensou em Clara, na irmã mais nova que ia se casar no sábado em uma cerimônia linda na praia, e sentiu uma pontada de culpa por todas as vezes que tinha cancelado visitas para ficar trabalhando. Clara tinha 23 anos, era professora de educação infantil, e ia se casar com Rodrigo, um rapaz que ela namorava desde o ensino médio. Tatiana tinha ajudado financeiramente com o casamento, tinha pagado o vestido da irmã, tinha contribuído para a festa, mas quase não tinha participado dos preparativos porque estava sempre ocupada com trabalho. A mãe delas, Dona Célia, tinha reclamado algumas vezes, dizendo que Tatiana trabalhava demais, que estava deixando a vida passar. Mas ela sempre respondia que estava tudo bem, que era importante ser dedicada, que um dia ia valer a pena todo o esforço. Chegando em casa, um apartamento pequeno de um quarto que ela alugava em um bairro afastado do centro, Tatiana tomou banho, preparou um jantar simples e se permitiu finalmente relaxar um pouco. Ela ligou para Clara, que atendeu animadíssima falando sobre os últimos preparativos do casamento, sobre como estava ansiosa, sobre como queria que a irmã mais velha chegasse logo para ajudar com os detalhes finais. Tati, você vai chegar na quinta, né? Assim a gente tem sexta inteira para organizar tudo, e no sábado vai estar perfeito, disse Clara com aquela empolgação contagiante, e Tatiana confirmou que sim, que ia pegar o voo na quinta de manhã e chegava em Florianópolis antes do almoço. Elas conversaram por quase 1 hora, e quando finalmente desligaram o telefone, Tatiana se deitou na cama com um sorriso no rosto, pensando que dali 5 dias ia estar longe do escritório, longe de Leonardo, longe de tudo, aproveitando momentos em família que ela tinha negligenciado por tempo demais. A semana passou em uma velocidade estranha, cada dia arrastado e cansativo no escritório, mas ao mesmo tempo voando em direção às férias que Tatiana tanto esperava. Na terça-feira ela confirmou a passagem de avião. Na quarta arrumou a mala deixando tudo preparado para sair direto do trabalho na quinta de manhã, e na quinta ela acordou com aquela sensação boa de quem sabe que está a poucas horas de finalmente descansar. Ela chegou no escritório mais cedo que o normal, mesmo sendo seu último dia antes das férias, porque queria deixar tudo organizado, todos os processos encaminhados, todas as pendências resolvidas para que Leonardo não tivesse problema nenhum na semana seguinte. Tatiana preparou um documento detalhado com instruções para a secretária temporária que ia cobri-la, deixou lembretes coloridos grudados no computador, organizou as pastas físicas por ordem de prioridade e às 8 da manhã estava sentada na mesa, satisfeita com o trabalho bem feito, esperando Leonardo chegar para se despedir e finalmente ir embora. Leonardo chegou no horário de sempre, passou pela mesa dela com o aceno distraído de sempre, e Tatiana esperou alguns minutos antes de bater na porta da sala dele. "Entra", disse a voz dele do outro lado, e ela abriu a porta encontrando Leonardo já mergulhado em papéis e com o telefone preso entre o ombro e a orelha, gesticulando para que ela esperasse enquanto ele terminava de falar com alguém. Tatiana ficou parada ali, segurando a alça da bolsa, olhando para o relógio e calculando que se saísse em 15 minutos, ainda chegava com tempo de sobra no aeroporto. Leonardo finalmente desligou o telefone, olhou para ela como se tivesse esquecido que tinha mandado entrar e perguntou: "Precisa de alguma coisa?", com aquele tom de quem estava ocupado demais para a conversa. "Só vim me despedir.
Meu voo é daqui 2 horas, então estou indo. Deixei tudo organizado. A Fernanda da recepção vai cobrir minhas funções, qualquer coisa urgente. Eu deixei o telefone dela anotado ali no documento que mandei para você ontem, explicou Tatiana, e esperou talvez um agradecimento, um bom descanso, algum reconhecimento pelos 3 anos de dedicação, mas Leonardo apenas acenou com a cabeça, murmurou um "tá bom, aproveita", sem tirar os olhos dos papéis na mesa, e ela sentiu aquela pontada familiar de decepção que já estava acostumada a engolir. Tatiana estava saindo da sala, já com a mão na maçaneta, quando o telefone de Leonardo tocou. Ela ia fechar a porta e ir embora, mas alguma coisa na expressão dele a fez parar. Leonardo atendeu, e em segundos o rosto dele mudou completamente, toda aquela máscara de executivo confiante desmoronando para dar lugar a uma expressão de puro pânico. "O quê? Quando? Como ela está?" Ele disse ao telefone, a voz saindo estranha, mais alta que o normal. E Tatiana viu a mão dele tremendo enquanto segurava o aparelho. Leonardo ficou em silêncio, ouvindo o que a pessoa do outro lado falava. E Tatiana viu a cor sumir do rosto dele. Viu ele se levantar bruscamente da cadeira, quase derrubando o copo de água que estava na mesa. "Eu vou agora. Saindo agora. Obrigado por me ligar." "Doutor!" disse Leonardo desligando o telefone e ficando parado ali olhando para o nada como se não soubesse o que fazer em seguida. "Leonardo, o que aconteceu?" perguntou Tatiana, voltando para dentro da sala e fechando a porta atrás de si, esquecendo completamente do voo, da viagem, de tudo, porque nunca tinha visto aquele homem tão perdido. Leonardo passou a mão pelo rosto, respirou fundo tentando se recompor, e quando falou, a voz saiu mais baixa, mais frágil. "Minha avó, avó Marta. Ela teve um derrame e está no hospital em São Lourenço, no interior de Minas. O médico disse que é grave, que eu preciso ir o mais rápido possível, porque ela está pedindo por mim." Tatiana sentiu o coração apertar, não apenas pela notícia ruim, mas pela forma como Leonardo parecia completamente destruído, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dele. Ela sabia, porque em 3 anos tinha aprendido tudo sobre a vida dele sem que ele percebesse, que a avó Marta era a única família que Leonardo tinha, a mulher que tinha criado ele depois que os pais morreram em um acidente de carro quando ele era adolescente. Leonardo começou a andar de um lado para outro da sala, pegando o celular, largando de novo, pegando as chaves do carro, tentando pensar mais claramente sem conseguir. "São Lourenço fica a quanto daqui? Umas 8 horas de carro? Talvez mais. Eu preciso ir agora, mas não sei se consigo dirigir 8 horas. Estou tremendo, não consigo nem pensar direito." Ele falava mais para si mesmo do que para Tatiana, e ela viu quando ele parou, virou para ela, e aquela expressão mudou como se uma lâmpada tivesse acendido na cabeça dele. "Tatiana, você dirige bem, certo? Você pode me levar até lá. A gente sai agora, chega lá de noite." Ele falou aquilo como se fosse óbvio, como se não tivesse acabado de ignorar completamente que ela tinha um voo marcado, férias planejadas, um casamento importante esperando por ela. Tatiana sentiu a raiva subindo, uma raiva que tinha ficado guardada por 3 anos inteiros, de ser tratada como alguém que estava sempre disponível, sempre pronta, sempre disposta a largar tudo por ele. "Leonardo, eu tenho um voo daqui 1h30. Eu vou para o casamento da minha irmã. São as minhas férias, as primeiras em 3 anos, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava, e viu a surpresa estampar no rosto dele, como se nunca tivesse ocorrido a Leonardo que ela pudesse dizer não. Ele ficou parado olhando para ela, processando, tentando entender que aquela mulher que sempre estava ali para resolver tudo estava se recusando a ajudar, e Tatiana viu quando a máscara de executivo caiu de vez, e o que restou foi apenas um homem assustado que não sabia como lidar com a possibilidade de perder a única pessoa que amava de verdade. Eu sei que são suas férias, mas, Tatiana, por favor, eu não tenho mais ninguém. A avó Marta é tudo que me resta de família. Eu posso contratar um motorista particular, posso pegar um avião fretado, mas tudo isso vai demorar, e o médico disse que ela está muito mal, que talvez não aguente muito tempo.
A voz dele saiu quebrada, quase suplicante, e Tatiana sentiu o coração dividir ao meio entre a raiva justificada e a compaixão que sempre foi forte demais dentro dela. Tatiana fechou os olhos, respirou fundo. Pensou em Clara esperando por ela em Florianópolis. Pensou na mãe que ia ficar decepcionada de novo. Pensou em todos os planos que tinha feito para aquela semana de descanso. Mas quando abriu os olhos e viu Leonardo parado ali, com aquela expressão de desespero que nunca tinha visto antes, ela soube que não ia conseguir simplesmente ir embora e deixar ele sozinho naquele momento. Tá bom. Eu te levo até São Lourenço. Mas depois eu vou para Florianópolis, entendeu? Eu deixo você lá com sua avó e sigo viagem para o casamento da minha irmã, disse Tatiana. E viu o alívio inundar o rosto dele. Viu quando Leonardo deu um passo na direção dela, como se fosse abraçá-la, mas parou no meio do caminho, apenas murmurando um obrigado, muito obrigado, que pela primeira vez em 3 anos soou genuíno. Eles saíram do escritório em minutos, Leonardo pegando apenas uma mochila pequena com algumas roupas que tinha no armário da sala para emergências, e desceram para a garagem onde o carro dele, um sedã importado prata, estava estacionado. Tatiana ligou para a mãe explicando que ia se atrasar, que tinha surgido uma emergência, e ouviu o suspiro cansado do outro lado da linha. Aquele suspiro que dizia tudo sobre como Dona Célia estava cansada de ver a filha sempre colocando outras pessoas na frente da própria família. Tati, você promete que chega a tempo para o casamento? Sua irmã está contando com você, ela precisa da irmã mais velha lá, disse a mãe. E Tatiana prometeu que sim, que ia chegar, que não ia perder o casamento de jeito nenhum. Depois ela ligou para Clara, e essa conversa foi ainda mais difícil. Como assim você não vem hoje? Tatiana, a gente combinou. Eu preciso de você aqui para ajudar com os últimos preparativos. Clara falou com aquela voz magoada, e Tatiana tentou explicar sobre emergência médica, sobre precisar ajudar o chefe, mas a cada palavra que saía da boca dela soava como desculpa esfarrapada. Sempre é assim, Tati. Sempre tem alguma coisa mais importante do que a gente. Tudo bem. Eu me viro sozinha, como sempre, disse Clara antes de desligar. E Tatiana guardou o telefone sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusando a chorar. A viagem começou em silêncio pesado. Tatiana dirigindo enquanto Leonardo mexia no celular, tentando falar com o hospital, com médicos, tentando obter mais informações sobre o estado da avó. A estrada que saía de São Paulo em direção ao interior de Minas era longa e cansativa, e Tatiana ligou o GPS calculando que iam levar pelo menos 8 horas para chegar, talvez mais se pegassem trânsito na saída da cidade. Leonardo finalmente conseguiu falar com o doutor responsável, e Tatiana ouviu em pedaços a conversa. Ouviu quando o médico explicou que Dona Marta tinha tido um AVC isquêmico, que estava na UTI, que o quadro era delicado, mas estável por enquanto. Ela vai ficar bem? Ela vai sobreviver? Leonardo perguntou. E o silêncio que se seguiu antes da resposta foi suficiente para Tatiana entender que ninguém podia garantir nada. 2 horas de viagem se passaram sem que eles trocassem mais do que meia dúzia de palavras. Tatiana focada na estrada e Leonardo perdido nos próprios pensamentos. O silêncio era diferente do silêncio habitual do escritório. Era um silêncio carregado de emoções não ditas, de tensões acumuladas, de 3 anos de relacionamento profissional que nunca tinha sido realmente pessoal até aquele momento. Foi Leonardo quem finalmente quebrou o silêncio, a voz saindo baixa e cansada. Tatiana, eu sei que estraguei suas férias. Eu sei que você tinha planos importantes e eu joguei tudo isso fora pedindo para você me trazer aqui. Não sei como agradecer. Tatiana apertou as mãos no volante, mantendo os olhos fixos na estrada, e respondeu sem olhar para ele. Você não pediu, Leonardo. Você assumiu que eu ia fazer, como sempre assume. Mas dessa vez eu só aceitei porque sua avó está em estado grave, e porque eu não conseguiria viver comigo mesma se algo acontecesse e eu tivesse te deixado sozinho. Então, não me agradeça como se fosse um favor comum. Isso aqui custa muito mais do que você imagina. O silêncio voltou, mas agora era diferente.
Era um silêncio onde Leonardo claramente estava processando palavras dela, entendendo pela primeira vez que Tatiana não era apenas uma funcionária eficiente, mas uma pessoa com vida própria, com família própria, com planos e sonhos próprios que ele tinha ignorado durante anos. Quando completaram 4 horas de viagem, Tatiana estava começando a sentir cansaço, pesar nas pálpebras, a concentração diminuir, e ela sabia que precisava parar. Vou entrar nesse posto aqui na frente. Preciso esticar as pernas e tomar um café, avisou ela. E Leonardo concordou imediatamente. O posto era daqueles comuns de estrada, com lanchonete, banheiros razoavelmente limpos e uma loja de conveniência vendendo os produtos habituais para viajantes. Tatiana estacionou, desceu do carro e sentiu as pernas protestarem depois de 4 horas na mesma posição. Dentro da lanchonete, eles pediram café e alguns salgados, sentando em uma mesa de plástico perto da janela que dava para a pista. Foi ali, comendo um pastel de queijo morno e tomando café fraco de posto de estrada, que Leonardo fez algo completamente inesperado. Deixa eu dirigir daqui até São Lourenço. Você está cansada, eu consigo fazer o resto do caminho, ofereceu ele. E Tatiana olhou para ele com surpresa genuína, porque em 3 anos de trabalho conjunto, Leonardo nunca mesmo, tinha se oferecido para fazer algo que aliviasse o trabalho dela. Você sabe dirigir em estrada? Pensei que sempre tivesse motorista particular, comentou Tatiana, e viu quando um sorriso torto apareceu no rosto dele. Eu sei dirigir, só não faço muito bem, mas posso tentar. Você precisa descansar um pouco. Já dirigiu 4 horas seguidas. Tatiana aceitou, mais por exaustão do que por confiança nas habilidades dele, e quando voltaram para o carro, ela se acomodou no banco do passageiro, enquanto Leonardo assumia o volante. Ele dirigia devagar demais, tenso demais, as mãos agarradas no volante como se a vida dependesse daquilo, e Tatiana teve que segurar o riso vendo aquele homem poderoso e confiante completamente fora da zona de conforto. Mas ela também viu o esforço. Viu que ele estava genuinamente tentando ajudar mesmo sendo péssimo nisso, e aquilo significava algo. O cansaço finalmente venceu, e Tatiana recostou a cabeça no banco, fechou os olhos e deixou o sono levar embora. Ela não viu quando Leonardo olhou para ela dormindo, não viu a expressão estranha que passou pelo rosto dele, aquela mistura de culpa e algo mais, algo que ele mesmo não conseguia nomear ainda. Leonardo dirigiu por 2 horas inteiras, mais devagar que o ideal, mas com cuidado, e quando Tatiana acordou assustada com freada brusca, ela viu que tinham parado em outro posto e que Leonardo tinha suor na testa de tanto nervosismo de dirigir. Desculpa, quase passei da saída, disse ele, e Tatiana se espreguiçou, olhou no relógio e percebeu que tinha dormido por mais de 2 horas. Eu assumo de novo, você fez bem, disse ela, e eles trocaram de posição mais uma vez. As últimas 2 horas de viagem foram mais tranquilas, talvez porque ambos estivessem cansados demais para manter as barreiras habituais. Leonardo começou a falar sobre a avó Marta, sobre como ela era forte e determinada, sobre como tinha criado ele sozinha depois da morte dos pais, sobre como tudo o que ele era hoje devia a ela. Tatiana ouvia em silêncio, e aos poucos foi compartilhando também, falando sobre próprio pai que tinha morrido quando ela tinha 15 anos, sobre como a mãe tinha trabalhado em 2 empregos para criar ela e Clara sozinha, sobre como ela sempre sentiu responsabilidade de ajudar financeiramente, mesmo sendo jovem demais para tanta pressão. Eles conversaram sobre famílias, sobre perdas, sobre responsabilidades, e foi a primeira conversa real que tiveram em 3 anos. Não era sobre contratos ou reuniões ou problemas de trabalho. Era sobre vida, sobre dores, sobre as coisas que moldaram quem eles eram. Quando finalmente chegaram em São Lourenço, já era noite fechada, quase 10 horas, e a cidade pequena estava tranquila e silenciosa. O hospital era pequeno também, bem diferente dos hospitais particulares de São Paulo que Leonardo estava acostumado, mas tinha cara de ser bem cuidado. Eles estacionaram e entraram juntos, Leonardo indo direto para a recepção perguntar sobre Marta Pires, e a atendente, uma senhora simpática de uns 50 anos, explicou que a paciente estava na UTI,
que o horário de visita tinha encerrado, mas que o médico tinha autorizado Leonardo a vê-la pela manhã bem cedo. Leonardo ficou parado ali no meio do saguão do hospital, claramente sem saber o que fazer agora. A gente precisa achar um hotel, disse Tatiana, já pegando o celular para procurar opções, e encontrou apenas 2 hotéis pequenos na cidade. Ela ligou para o primeiro, que estava lotado por causa de algum evento local, e ligou para o segundo, que tinha apenas um quarto disponível. Tatiana olhou para Leonardo, viu o cansaço e preocupação estampados no rosto dele e tomou a decisão. A gente pega o quarto. Eu durmo na poltrona, você na cama, disse ela. E Leonardo começou a protestar, mas ela o interrompeu. Não discute, Leonardo. Estamos os 2 exaustos e precisamos dormir. Amanhã a gente resolve o resto. O hotel era simples, mas limpo, daqueles lugares família que existem em cidades pequenas do interior, com recepção decorada com plantas e fotos antigas nas paredes. A recepcionista, uma moça jovem de cabelo preso em rabo de cavalo, entregou a chave do quarto dizendo que o café da manhã era servido das 7 às 9 e desejou boa noite com aquele sotaque mineiro carregado que Tatiana achou reconfortante. Eles subiram as escadas até o 2º andar, encontraram o quarto no final do corredor, e quando Tatiana abriu a porta, o que viu foi exatamente o que esperava. Um quarto pequeno com cama de casal, um guarda-roupa antigo de madeira, uma poltrona que parecia razoavelmente confortável perto da janela e um banheiro minúsculo, mas limpo. Leonardo entrou atrás dela carregando a mochila, olhou ao redor e imediatamente disse que ia dormir na poltrona, que não ia deixar ela passar a noite desconfortável depois de ter dirigido a maior parte do caminho. Tatiana estava cansada demais para discutir muito, então apenas concordou e foi direto para o banheiro tomar um banho. A água quente caindo nas costas tensas foi um alívio imenso, e ela ficou ali embaixo do chuveiro por mais tempo do que devia, tentando processar tudo o que tinha acontecido naquele dia maluco. Pela manhã, ela estava no escritório se preparando para pegar um avião e começar as férias tão esperadas, e agora estava em uma cidade do interior de Minas, em um hotel simples, dividindo quarto com um chefe que até aquele dia mal olhava para ela como pessoa. Tatiana vestiu o pijama de algodão que tinha trazido na mala, um conjunto simples de calça e blusa manga curta. Amarrou o cabelo molhado em um coque frouxo e saiu do banheiro encontrando Leonardo sentado na poltrona, ainda vestindo a calça social e a camisa de trabalho, mexendo no celular com expressão preocupada. Pode tomar banho. Eu já terminei, avisou Tatiana, e Leonardo levantou da poltrona parecendo meio perdido, pegou algumas roupas da mochila e entrou no banheiro. Tatiana aproveitou para ligar para Clara, mas a irmã não atendeu, provavelmente ainda chateada com a situação toda. Ela mandou uma mensagem dizendo que estava bem, que ia tentar chegar a tempo para o casamento, e guardou o telefone sentindo aquele peso familiar da culpa apertar o peito. Deitou na cama, que era surpreendentemente confortável, e ficou olhando para o teto tentando não pensar em tudo o que estava deixando de fazer, em todas as pessoas que estava decepcionando mais uma vez. Quando Leonardo saiu do banheiro vestindo uma camiseta simples e calça de moletom, com o cabelo ainda úmido caindo na testa de um jeito despenteado que Tatiana nunca tinha visto, ela percebeu pela primeira vez que ele parecia diferente, mais jovem, mais humano, sem o terno caro e a postura de executivo poderoso. Leonardo foi direto para a poltrona. Tentou se acomodar, mas era óbvio que aquilo ia ser uma noite péssima de sono. Ele era alto demais, a poltrona pequena demais, e depois de alguns minutos tentando encontrar posição confortável, ele desistiu e ficou apenas sentado, a cabeça apoiada na mão, olhando pela janela para a rua escura e silenciosa lá fora. Tatiana observou ele por alguns minutos, viu a tensão nos ombros dele, a preocupação estampada no rosto, e sentiu aquela compaixão irritante que sempre foi forte demais dentro dela. Leonardo vem para a cama. A gente coloca os travesseiros no meio. Cada um fica no seu canto. Somos adultos e conseguimos dividir uma cama sem que seja estranho, disse ela, a voz saindo mais firme do que se sentia por dentro. Leonardo virou para olhar ela. Hesitou, claramente considerando se era apropriado ou não,
mas o cansaço e o desconforto da poltrona venceram qualquer objeção. Tem certeza? Eu consigo dormir aqui, não precisa, tentou ele. Mas Tatiana já estava arrumando os travesseiros, criando uma barreira no meio da cama, sinalizando que a oferta era séria. Leonardo levantou da poltrona, apagou a luz do abajur, deixando apenas a luz fraca que vinha da rua através da cortina, e deitou do lado oposto da cama, tão perto da beirada que parecia estar com medo de encostar nela por acidente. Tatiana se virou de costas para ele, fechou os olhos e tentou dormir. Mas a consciência de que Leonardo Pires estava deitado a poucos centímetros de distância, respirando de forma irregular, porque claramente também não estava conseguindo relaxar, tornava o sono impossível. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelos sons da cidade pequena lá fora, um cachorro latindo ao longe, um carro passando ocasionalmente, o vento balançando as árvores. Tatiana não sabia quanto tempo tinha passado, talvez meia hora, talvez mais, quando ouviu a voz de Leonardo no escuro, baixa e hesitante. Tatiana, você está acordada? Ela pensou em fingir que dormia, mas algo na voz dele a fez responder. Estou. Não consigo desligar a cabeça. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar de novo, e quando falou as palavras saíram diferentes, mais honestas do que qualquer coisa que ele já tinha dito para ela. Eu tenho medo. Medo de perder ela. A avó Marta é tudo que tenho de família de verdade. Quando meus pais morreram, eu tinha 12 anos, e ela me acolheu, me criou, abriu mão da própria vida tranquila de aposentada para cuidar de um menino traumatizado e revoltado. Ela me ensinou tudo. Me deu estrutura, me fez virar o homem que sou hoje. E agora ela está ali naquele hospital sozinha, e eu nem pude vê-la ainda. A voz dele falhou no final, e Tatiana se virou na cama ficando de frente para ele, conseguindo ver o perfil dele na penumbra. Ela vai ficar bem. Sua avó parece ser uma mulher forte, pelo jeito que você fala dela. E amanhã você vai poder vê-la, vai poder conversar com os médicos, vai entender melhor a situação. Você não está sozinho nisso, tá bom? Disse Tatiana, e viu quando Leonardo virou a cabeça para olhar para ela, os olhos brilhando na pouca luz que entrava pela janela. Por que você faz isso? Por que está aqui comigo depois de tudo? Eu estraguei suas férias, fiz você perder o voo. Provavelmente vai fazer você perder o casamento da sua irmã. E ainda assim você está aqui me confortando como se eu merecesse? Perguntou Leonardo, e Tatiana respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Porque eu sou assim, Leonardo. Eu sempre coloco as necessidades dos outros na frente das minhas. Sempre tento ajudar mesmo quando isso me custa caro. Minha mãe diz que é defeito. Minha irmã reclama que eu nunca estou presente. Mas eu não consigo ser diferente. E hoje, vendo você daquele jeito no escritório, tão perdido e assustado, eu não consegui simplesmente ir embora e fingir que não era problema meu. Sua avó está em estado grave, você precisava de ajuda, e eu tinha condição de ajudar. Simples assim. Leonardo continuou olhando para ela, e Tatiana viu algo mudando na expressão dele, como se estivesse vendo ela pela primeira vez de verdade, não como a secretária eficiente que resolvia problemas, mas como pessoa completa, com coração enorme e vontade própria. Eu nunca percebi, sabe? Nunca percebi o quanto você faz, o quanto você abre mão, o quanto você se doa. Eu sempre achei que você gostava do trabalho, que era ambiciosa, que queria crescer na empresa. Nunca parei para pensar que talvez você só estivesse sendo gentil, só estivesse ajudando porque tem bom coração, e eu estava aproveitando disso sem nem agradecer direito, disse Leonardo. E pela primeira vez em 3 anos, Tatiana ouviu algo parecido com reconhecimento genuíno na voz dele. Ela sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas piscou rápido para afastar, porque não queria chorar ali, não queria mostrar fraqueza naquele momento. Eu gosto do meu trabalho, gosto de ser boa no que faço. Mas você tem razão, muitas vezes eu fiz coisas que não eram obrigação minha. Cancelei planos, sacrifiquei tempo com minha família, tudo porque queria ser indispensável. Queria que você precisasse de mim. Patético, né? Disse ela com um riso amargo, mas Leonardo balançou a cabeça. Não é patético, é humano. Você queria ser vista, queria ser valorizada,
E eu fui um idiota cego que não soube reconhecer o tesouro que tinha bem na frente. Esses 3 anos, Tatiana, você foi a pessoa mais importante da minha vida e eu nem sabia. Você conhece minha rotina melhor do que eu mesmo. Sabe como eu gosto do café. Lembra de todos os meus compromissos. Resolve problemas antes mesmo que eu perceba que existem. Você é incrível. E eu nunca te disse isso. A voz de Leonardo saiu embargada, carregada de emoção verdadeira. E Tatiana sentiu o coração acelerar dentro do peito. Eles ficaram ali, deitados na mesma cama, separados apenas pelos travesseiros no meio, olhando um para o outro no escuro. E Tatiana percebeu que algo fundamental tinha mudado entre eles naquele dia. Não era mais chefe e secretária, não era mais patrão e funcionária. Era 2 pessoas que tinham passado horas vulneráveis juntas, que tinham compartilhado medos e histórias, que estavam vendo um ao outro de verdade pela primeira vez. O sono finalmente chegou, e quando Tatiana acordou com a luz fraca da manhã entrando pela janela, a primeira coisa que percebeu foi que os travesseiros que ela tinha colocado no meio da cama tinham caído durante a noite e que ela estava quase encostada em Leonardo, que dormia profundamente virado para ela. Tatiana ficou parada por alguns segundos, apenas observando ele dormir, vendo como o rosto dele parecia mais suave, sem a tensão constante do dia a dia. Como ele parecia mais jovem assim, desarmado e em paz. Ela se levantou com cuidado para não acordá-lo, pegou a nécessaire e foi para o banheiro se arrumar. Quando saiu já vestida com calça jeans e blusa simples, o cabelo preso em rabo de cavalo, Leonardo estava acordado, sentado na cama passando a mão pelo rosto com expressão preocupada. Bom dia. O café da manhã começa às 7. Podemos descer e depois ir para o hospital, disse Tatiana, e Leonardo concordou levantando para se arrumar também. O café da manhã do hotel era simples, mas farto, com pães caseiros, bolos, frutas, sucos naturais e aquele café forte de interior que esquentava a alma. Eles comeram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, e às 8 horas já estavam no carro indo para o hospital. Leonardo estava visivelmente nervoso, a perna balançando sem parar, as mãos apertadas uma contra a outra, e Tatiana dirigiu devagar pelas ruas tranquilas da cidade pequena até chegar no hospital. A recepção matinal era mais movimentada, com enfermeiras trocando turno, médicos conversando perto do balcão, famílias esperando por notícias. Leonardo se identificou na recepção e uma enfermeira simpática disse que ia avisar o doutor responsável que ele tinha chegado. Tatiana ficou ao lado dele. E quando o médico apareceu, um homem de uns 50 anos com jaleco branco e expressão séria, ela viu Leonardo ficar ainda mais tenso. O doutor Henrique, assim ele se apresentou, levou Leonardo até uma sala reservada para conversas com familiares e fez sinal para que Tatiana também entrasse. Dona Marta teve um AVC isquêmico moderado. Conseguimos estabilizar ela durante a noite e ela está consciente agora, pedindo para ver o senhor. O quadro é delicado, mas não é mais crítico como era ontem. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos 1 semana para observação e tratamento e depois vai precisar de fisioterapia e acompanhamento, explicou o médico, e Tatiana viu o alívio lavar sobre Leonardo como uma onda. Ela vai ficar bem? Vai se recuperar completamente? Perguntou Leonardo. E o doutor Henrique fez aquela expressão que médicos fazem quando não podem prometer nada. Ela tem idade avançada, 78 anos, mas é uma mulher forte. Com o tratamento adequado e repouso, as chances de recuperação boa são boas, mas vai levar tempo. Leonardo agradeceu, apertou a mão do médico com força e quando o doutor disse que ele podia subir para ver a avó, Leonardo olhou para Tatiana com aquela expressão vulnerável de novo. Vem comigo? Eu sei que parece estranho, mas eu preciso que você esteja lá, pediu Leonardo. E Tatiana concordou sem pensar 2 vezes. Eles subiram até o 2º andar onde ficava a UTI, e a enfermeira os levou até o quarto onde Marta Pires estava internada. A senhora estava deitada na cama hospitalar, cabelos brancos espalhados no travesseiro, rosto pálido, mas olhos alertas quando viu o neto entrar. Leonardo, meu menino, disse ela com voz fraca, e Leonardo foi até a cama, segurou a mão dela com cuidado
e Tatiana viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dele sem nenhuma tentativa de esconder. Eu estou aqui, vó. Vim o mais rápido que pude, disse ele, a voz embargada, e Marta sorriu apertando a mão do neto com a força que conseguia reunir. Tatiana ficou perto da porta, tentando dar privacidade para o momento, mas Marta Pires tinha olhos de águia mesmo debilitada, e logo percebeu a presença dela. E quem é essa moça bonita que veio com você, Leonardo? Perguntou a avó, virando a cabeça devagar para olhar melhor para Tatiana. E Leonardo pareceu perceber pela primeira vez como ia explicar aquilo. É a Tatiana, vó. Ela é minha secretária. Foi ela que me trouxe até aqui e dirigiu 8 horas desde São Paulo, explicou ele. E Tatiana viu quando um sorriso sabido apareceu no rosto de Marta. Secretária que dirige 8 horas e fica aqui no hospital junto? Que interessante. Vem aqui, querida, deixa eu te ver melhor, disse Marta. E Tatiana se aproximou da cama, cumprimentando a senhora com um sorriso tímido. Marta segurou a mão livre dela, a que não estava ocupada com Leonardo, e olhou bem nos olhos de Tatiana com aquela intensidade que só pessoas mais velhas conseguem ter. Você tem olhos bondosos, menina. Obrigada por cuidar do meu neto. Eles ficaram ali por quase 1 hora, conversando baixo, Marta fazendo perguntas sobre trabalho, sobre São Paulo, sobre como estava a vida de Leonardo, e aos poucos, Tatiana foi percebendo que aquela mulher, mesmo fraca e doente, era forte de espírito e tinha personalidade marcante. Era fácil ver de onde Leonardo tinha tirado a determinação e a força. Quando o tempo de visita acabou e eles tiveram que sair, Marta segurou o braço de Leonardo e disse algo que fez ele corar. Essa moça é especial, Leonardo. Não deixa ela escapar. Tatiana fingiu não ouvir, saindo do quarto na frente, mas o coração dela estava acelerado com aquelas palavras simples. Do lado de fora do hospital, parados perto do carro, Leonardo finalmente falou o que Tatiana sabia que estava vindo. Você pode ir agora. Pega um voo, vai para Florianópolis, aproveita o que sobrou das férias. Você já fez muito mais do que devia, disse ele, e Tatiana olhou para o relógio, calculou rapidamente. O casamento da Clara era amanhã, sábado à tarde. Se ela pegasse um voo ainda hoje, chegaria em Florianópolis de noite, teria a manhã de amanhã para ajudar com os preparativos finais. Era apertado, mas possível. Ela abriu a boca para concordar, para dizer que sim, que ia pegar o próximo voo. Mas então olhou para Leonardo, viu como ele estava tentando parecer forte, mas claramente estava assustado com a ideia de ficar sozinho ali na cidade estranha, lidando com a situação da avó. E as palavras que saíram da boca dela foram completamente diferentes do que planejava. Eu fico até segunda, te ajudo a organizar as coisas aqui, falo com os médicos, vejo o que sua avó vai precisar quando receber alta. Segunda de manhã eu pego um voo e volto. Leonardo olhou para ela com aquela expressão que Tatiana não conseguia mais decifrar, mistura de gratidão, surpresa e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Os dias em São Lourenço passaram em uma rotina estranha e ao mesmo tempo reconfortante. Tatiana e Leonardo visitavam Marta no hospital pela manhã e pela tarde, nos horários permitidos pela UTI, e passavam o resto do tempo conhecendo a cidade pequena, caminhando pelas ruas tranquilas, comendo em restaurantes simples onde a comida era caseira e farta. Tatiana ligou para Clara no sábado de manhã, algumas horas antes do casamento, e a conversa foi difícil e dolorosa. Tati, eu não acredito que você não vai vir. É o meu casamento, o dia mais importante da minha vida, e você escolheu ficar aí cuidando do seu chefe, disse Clara, a voz misturando mágoa com raiva, e Tatiana tentou explicar sobre o estado da avó de Leonardo, sobre como não podia simplesmente abandonar a situação. Mas cada palavra soava como desculpa vazia, mesmo para os próprios ouvidos dela. Sempre é assim com você. Sempre tem algo mais importante do que a gente. Tudo bem, eu já esperava isso de qualquer jeito. Clara desligou o telefone antes que Tatiana pudesse responder, e ela ficou ali sentada no quarto do hotel com o celular na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo o peso da escolha que tinha feito. Leonardo encontrou ela assim, chorando baixinho sentada na beirada da cama,
E pela primeira vez desde que se conheciam, ele não sabia o que fazer ou o que dizer. Ele sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas presente, e ficou ali em silêncio até que Tatiana conseguiu controlar as lágrimas e falar. Eu perdi o casamento da minha irmã. Ela está decepcionada comigo, minha mãe também, e eu não posso nem culpar elas porque realmente parece que eu sempre escolho outras pessoas, outros compromissos, tudo menos minha própria família, disse Tatiana, limpando o rosto com as costas da mão, e Leonardo respirou fundo antes de responder. Você não escolheu outras pessoas, Tatiana. Você escolheu ajudar alguém que estava em situação de emergência. Sua irmã vai entender isso eventualmente, quando a raiva passar. E se não entender, então ela precisa amadurecer um pouco e perceber que a vida não é sempre sobre a gente, que às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. Ele pausou, como se estivesse medindo as próximas palavras com cuidado. Mas eu quero que você saiba que eu vejo o sacrifício que está fazendo. Eu vejo e eu valorizo. Você abriu mão de algo importante por mim, e isso significa mais do que consigo expressar. A tarde de sábado foi estranha para Tatiana, sabendo que naquele exato momento Clara estava caminhando até o altar. Estava dizendo sim, estava vivendo um dos momentos mais felizes da vida dela, e Tatiana não estava lá para testemunhar. Ela viu as fotos que a mãe mandou pelo celular. Clara linda no vestido branco que Tatiana tinha ajudado a pagar. O sorriso radiante, Rodrigo olhando para ela com aquele amor óbvio nos olhos. E sentiu o coração apertar com força. Leonardo percebeu como ela estava quieta durante o jantar, mexendo na comida sem realmente comer, perdida em pensamentos que claramente não eram felizes. Quer conversar sobre? Às vezes ajuda, ofereceu ele, e Tatiana balançou a cabeça, forçando um sorriso que não enganou ninguém. Não tem muito o que falar. Eu fiz minha escolha, e agora tenho que viver com as consequências. Mas Leonardo não aceitou aquela resposta. Ele se inclinou na mesa do pequeno restaurante onde estavam jantando. Olhou diretamente nos olhos dela e disse algo que a pegou completamente desprevenida. Você é incrível, sabia? A pessoa mais generosa e altruísta que já conheci. E eu tenho sorte de ter você na minha vida, mesmo que tenha demorado 3 anos idiotas para perceber isso. Domingo trouxe boas notícias do hospital. Marta estava se recuperando melhor do que os médicos esperavam. Já conseguia falar com mais clareza. Já mexia melhor o lado do corpo que tinha ficado afetado pelo derrame. Quando eles entraram no quarto dela naquela manhã, a encontraram sentada na cama, comendo sozinha o café da manhã do hospital, e o sorriso no rosto de Leonardo foi tão genuíno e aliviado que Tatiana sentiu o peito aquecer. Olha só, meu neto chegou de novo e trouxe a namorada bonita junto, brincou Marta, e Tatiana corou imediatamente, tentando corrigir. Dona Marta, eu não sou namorada do Leonardo, sou só... Mas a senhora mais velha a interrompeu com um aceno da mão boa. Só secretária, eu sei, você já me disse isso 3 vezes. Mas eu tenho olhos, menina, e vejo como meu neto olha para você quando você não está prestando atenção. Vejo também como você olha para ele. Vocês podem enganar a si mesmos o quanto quiserem, mas não enganam essa velha aqui. Leonardo mudou de assunto rapidamente, perguntando sobre os tratamentos, sobre quando a avó ia receber alta, sobre o que os médicos tinham dito, mas Tatiana não conseguia parar de pensar nas palavras de Marta. Será que era tão óbvio assim? Será que Leonardo realmente olhava para ela de forma diferente, ou era só a imaginação de uma senhora mais velha querendo criar romance onde não existia? Quando saíram do quarto depois da visita, Leonardo estava mais animado do que Tatiana tinha visto desde que chegaram na cidade. Ela está muito melhor. O médico disse que se continuar assim, pode ter alta na terça ou quarta-feira. Vou alugar uma casa aqui na cidade, contratar enfermeiras particulares, ficar alguns dias cuidando dela antes de voltar para São Paulo, explicou Leonardo enquanto caminhavam pelo estacionamento do hospital. E Tatiana sentiu algo estranho no peito, algo que demorou alguns segundos para identificar como decepção. Claro que ela ia embora segunda, claro que ia voltar para a vida normal em São Paulo, mas a ideia de deixar Leonardo ali
de voltar para a rotina onde eles eram apenas chefe e secretária, parecia errada de alguma forma. Eles passaram o domingo explorando São Lourenço com mais calma, visitando a praça central com suas feiras de artesanato, conhecendo as fontes de água mineral que davam nome à cidade, comendo pastel em uma barraca de rua e rindo quando Leonardo reclamou que estava quente demais e queimou a boca. Eram pequenos momentos normais, simples, mas que tinham um peso diferente, uma intimidade que não existia antes. Tatiana percebeu que estava conhecendo um Leonardo completamente diferente daquele homem sério e distante do escritório. Esse Leonardo ria das próprias trapalhadas, fazia piadas ruins, interessava-se genuinamente pelas histórias que ela contava sobre a infância dela. Esse Leonardo perguntava sobre os sonhos dela, sobre o que queria fazer da vida, além de trabalhar, sobre lugares que queria conhecer, e ouvia as respostas com atenção real, fazendo perguntas, querendo saber mais. Na noite de domingo, depois de mais uma visita ao hospital, onde Marta continuava melhorando visivelmente, eles voltaram para o hotel, e pela primeira vez desde que chegaram naquela cidade, Tatiana sentiu a tensão voltar. Era a última noite ali, amanhã ela pegaria um voo de volta para São Paulo e tudo voltaria ao normal, ou pelo menos ao que costumava ser normal, porque Tatiana já sabia que nada seria exatamente igual depois daqueles dias. Ela tomou banho, vestiu o pijama e, quando saiu do banheiro, encontrou Leonardo sentado na beirada da cama, não mais fingindo que ia dormir na poltrona, apenas esperando a vez dele no banheiro. Eles já tinham estabelecido aquela rotina estranha de dividir a cama mantendo uma distância respeitosa. Mas Tatiana percebia que a cada noite a distância ficava menor, que acordava mais perto dele do que tinha dormido. Leonardo saiu do banho e deitou na cama ao lado dela. E pela primeira vez foi ele quem quebrou o silêncio. Tatiana, eu preciso te dizer uma coisa, e você pode achar estranho ou inapropriado, mas se eu não falar agora vou me arrepender para sempre, começou ele. E Tatiana sentiu o coração disparar, virando de lado para olhar para ele na penumbra do quarto. Leonardo também se virou, ficando de frente para ela, tão perto que ela conseguia sentir a respiração dele, ver cada detalhe do rosto dele na luz fraca que entrava pela janela. Esses dias aqui com você mudaram tudo para mim. Eu passei 3 anos trabalhando ao seu lado e fui cego demais para ver o que estava bem na minha frente. Você é incrível, Tatiana. Você é inteligente, gentil, forte, generosa, e eu fui um idiota completo de não ter percebido isso antes. Mas agora eu vejo. Eu vejo você de verdade, e não consigo parar de pensar em como seria minha vida se você fizesse parte dela de verdade, não como secretária, mas como... Ele pausou, procurando as palavras certas, e Tatiana mal conseguia respirar esperando que ele terminasse a frase. Como o quê, Leonardo? Ela perguntou, a voz saindo em um sussurro, e viu quando ele engoliu seco, claramente nervoso de uma forma que ela nunca tinha visto ele ser. Como minha. Como a pessoa que eu quero conhecer melhor. A pessoa com quem quero passar tempo. A pessoa que faz meu coração acelerar só de olhar para ela. Eu sei que sou seu chefe. Eu sei que isso complica tudo. Eu sei que você pode me dizer que estou louco e teria todo o direito, mas eu precisava ser honesto com você. Não consigo mais fingir que você é só minha secretária, quando claramente é muito mais do que isso. Tatiana ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo que ele tinha acabado de dizer, o coração batendo tão forte que parecia que ia pular do peito. Parte dela queria acreditar, queria se jogar naquele sentimento, mas a parte racional, a parte que tinha passado 3 anos vendo Leonardo ignorar ela completamente, tinha medo. Como eu sei que isso é real? Como eu sei que não é só gratidão por eu ter te trazido até aqui, por ter ficado, por ter ajudado com sua avó? Como eu sei que quando voltarmos para São Paulo e para a vida normal, você não vai perceber que foi só um momento de fraqueza? Perguntou Tatiana, colocando no ar todos os medos que estavam guardados dentro dela. E Leonardo estendeu a mão, tocando o rosto dela com delicadeza, o polegar acariciando a bochecha dela, de um jeito que fez ela fechar os olhos. Porque eu já sei que vou sentir a mesma coisa quando voltarmos. Porque não é gratidão, é reconhecimento.
É eu finalmente acordando e percebendo que a mulher que eu quero estava ao meu lado o tempo todo. Você pode não acreditar agora, e eu entendo, mas vou provar para você. Vou passar cada dia provando que isso é real, que você é especial, que eu te vejo de verdade. A voz dele saía baixa, intensa, carregada de emoção, e Tatiana abriu os olhos, encontrando o olhar dele fixo nela. Eu tenho medo, admitiu Tatiana, a voz tremendo um pouco. E Leonardo assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu também tenho medo de estragar tudo, de não ser bom o suficiente para você, de não conseguir te fazer feliz. Mas tenho mais medo ainda de deixar você ir embora amanhã, sem saber o que eu sinto, sem ter tentado, disse Leonardo. E foi ele quem fechou a distância entre eles, aproximando o rosto devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Tatiana não queria recuar, ela queria aquilo, queria ele. Então ficou parada esperando. E quando os lábios de Leonardo tocaram os dela, foi como se algo dentro do peito dela se acendesse. O beijo foi suave primeiro, quase hesitante, como se Leonardo estivesse com medo de assustá-la. Mas quando Tatiana respondeu, quando ela colocou a mão na nuca dele, puxando ele mais perto, o beijo se aprofundou, ficou mais intenso, mais verdadeiro. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Leonardo apoiou a testa na dela, os olhos fechados, sorrindo de um jeito que Tatiana nunca tinha visto. Uau! Foi tudo o que ele conseguiu dizer, e Tatiana riu baixinho, concordando. Uau! Repetiu ela. E ficaram ali abraçados na cama, conversando em sussurros sobre tudo e nada, até que o sono finalmente chegou, e eles adormeceram entrelaçados, sem mais nenhuma barreira entre eles. Tatiana acordou na manhã de segunda, com os primeiros raios de sol entrando pela janela. E a primeira coisa que sentiu foi o braço de Leonardo ao redor da cintura dela, o corpo dele aquecendo as costas dela, a respiração dele regular no pescoço dela. Ela ficou parada por alguns minutos apenas aproveitando aquela sensação de pertencer, de estar exatamente onde deveria estar. Mas logo a realidade voltou. Hoje ela ia embora. Hoje voltaria para São Paulo e tudo seria diferente. Ou talvez não. Talvez voltasse a ser igual e aqueles dias aqui fossem apenas um parêntese estranho na vida real. Leonardo acordou logo depois dela, e quando percebeu como estavam entrelaçados, ele não se afastou imediatamente como Tatiana meio que esperava. Ele apenas apertou o braço ao redor dela e murmurou um bom dia sonolento. Eles ficaram ali mais alguns minutos, nenhum dos dois querendo se mexer, nenhum dos dois querendo que aquele momento acabasse. Mas eventualmente a realidade exigiu atenção, e eles se levantaram, se arrumaram, fizeram as malas e foram tomar café da manhã no hotel pela última vez. A conversa era mais leve agora, sem a tensão dos primeiros dias, mas tinha um peso de despedida que nenhum dos dois queria reconhecer. Leonardo ia ficar ali em São Lourenço até pelo menos quarta-feira, quando a avó recebesse alta, e Tatiana ia voltar sozinha, ia pegar um voo de Belo Horizonte, ia retomar a vida em São Paulo. No aeroporto de Belo Horizonte, depois de 2 horas de viagem de carro onde eles conversaram sobre tudo, menos o que realmente importava, Leonardo estacionou e foi com ela até o portão de embarque. Eles ficaram parados ali, se olhando, nenhum dos dois sabendo exatamente o que dizer. Foi Leonardo quem quebrou o silêncio primeiro. Quando eu voltar para São Paulo na quinta ou sexta no máximo, a gente pode jantar juntos. De verdade, não reunião de trabalho, só nós dois? Perguntou ele. E Tatiana sentiu o coração acelerar com a confirmação de que aquilo não tinha sido só coisa do momento. Eu adoraria, respondeu ela, e viu o sorriso abrir no rosto dele. Leonardo se inclinou, beijou ela mais uma vez, um beijo suave e doce que prometia mais, que prometia continuação. E quando se separaram, Tatiana estava sorrindo também. Até breve, Tatiana Borges, disse Leonardo, e ela respondeu, até breve, Leonardo Pires, antes de finalmente atravessar o portão e ir em direção ao embarque. Olhando para trás uma última vez e vendo ele ainda parado ali, acenando. O voo para São Paulo foi curto, mas pareceu durar uma eternidade. Tatiana dividida entre a empolgação do que estava começando
e o medo de que tudo desmoronasse quando voltassem para a rotina normal. Ela chegou em casa no apartamento pequeno que parecia ainda mais vazio depois de dias dividindo quarto de hotel, e a primeira coisa que fez foi ligar para Clara. A irmã atendeu depois de vários toques, e a conversa foi tensa. Mas ao menos Clara estava disposta a conversar, o que já era um progresso. Tati, eu ainda estou chateada, mas a mãe conversou comigo. Disse que você estava ajudando com uma emergência médica de verdade, não era só desculpa de trabalho. Então eu aceito suas desculpas, mas você vai ter que compensar. Quero ver todas as fotos, ouvir todos os detalhes, e você vai me ajudar a arrumar o apartamento novo, disse Clara. E Tatiana concordou com tudo, aliviada que a irmã estava dando uma chance de consertar as coisas. Os dias seguintes foram estranhos. Tatiana voltou ao trabalho na quarta-feira, e o escritório parecia exatamente igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Fernanda, a recepcionista que tinha coberto as funções dela, entregou tudo de volta com um suspiro de alívio, dizendo que não sabia como Tatiana aguentava tanta responsabilidade. Júlia perguntou sobre as férias, e Tatiana deu uma versão resumida dos eventos, omitindo partes importantes como beijos em quartos de hotel e confissões emocionais. Leonardo só chegaria na sexta, então ela tinha alguns dias para processar tudo, para decidir como ia agir quando o visse de novo, se ia conseguir manter a compostura profissional ou se ia desmoronar assim que olhasse nos olhos dele. Na quinta-feira à noite, já em casa, o celular dela tocou. Era Leonardo. Oi, disse ele quando ela atendeu, e só de ouvir a voz dele, Tatiana sentiu borboletas no estômago. Oi, como está sua avó? Perguntou ela, e eles conversaram por quase 1 hora. Sobre Marta, que estava muito melhor e ia receber alta amanhã cedo, sobre os planos de Leonardo de contratar cuidadores e deixar tudo organizado antes de voltar, sobre como ele estava com saudades dela. Amanhã à noite eu estou de volta em São Paulo. Sábado a gente janta? Eu te busco às 8? Perguntou Leonardo, e Tatiana confirmou, o coração acelerando só de pensar. Sexta-feira, no escritório, foi produtivo, Tatiana colocando em dia tudo o que tinha ficado pendente, mas sua mente estava dividida, metade focada no trabalho e metade pensando no jantar de amanhã. Quando saiu do escritório às 6 da tarde, foi direto para casa tomar banho, escolher roupa, se arrumar com cuidado. No sábado ela acordou cedo, nervosa demais para continuar dormindo, e passou o dia inteiro ansiosa esperando as 8 da noite chegarem. Quando finalmente o interfone tocou no horário combinado, Tatiana desceu e encontrou Leonardo parado ao lado do carro, vestindo calça jeans e camisa social sem gravata. Mais casual do que ela costumava ver ele, mas ainda incrivelmente bonito. Você está linda, disse ele quando ela se aproximou, os olhos dele percorrendo o vestido simples mas elegante que ela tinha escolhido, e Tatiana corou, agradecendo baixinho. Leonardo abriu a porta do carro para ela, gesto que nunca tinha feito antes, e dirigiu até um restaurante italiano pequeno e aconchegante, longe dos lugares caros e pomposos onde eles costumavam ter reuniões de trabalho. O jantar foi perfeito, de uma forma que Tatiana nunca tinha experimentado antes. Eles conversaram sobre tudo, desde assuntos leves como filmes e músicas favoritas, até coisas mais profundas como sonhos e medos. Leonardo contou histórias da infância que ela nunca tinha ouvido, sobre como era travesso e dava trabalho para a avó Marta, sobre como a morte dos pais tinha mudado ele da noite para o dia, transformando um menino alegre em um adolescente sério e focado demais para a idade. Tatiana compartilhou memórias da época em que o pai ainda era vivo, sobre como ele costumava levá-la, e Clara para pescar nos finais de semana, sobre como depois que ele morreu, ela tinha assumido um papel quase maternal com a irmã mais nova, porque a mãe precisava trabalhar tanto. Era a primeira vez que eles conversavam de verdade, sem a sombra do trabalho pairando sobre tudo. E Tatiana percebeu que gostava ainda mais do Leonardo pessoa do que do Leonardo chefe. Quando terminaram de comer, Leonardo não levou ela direto para casa como ela meio que esperava. Ele sugeriu uma caminhada pelo parque próximo, e eles andaram lado a lado pelas trilhas iluminadas, as mãos se tocando ocasionalmente, até que Leonardo finalmente entrelaçou os dedos nos dela de forma decidida.
Eu pensei muito essa semana toda. Sobre a gente, sobre como isso vai funcionar. Sobre as complicações de você ser tecnicamente minha funcionária, disse Leonardo, parando embaixo de uma árvore grande, se virando para olhar para ela com aquela intensidade que fazia o coração dela acelerar. E a única conclusão que cheguei é que eu não me importo com as complicações. Eu quero tentar, quero ver onde isso pode ir. Mas preciso saber se você quer isso também, de verdade. Não por obrigação ou porque acha que deve. Tatiana olhou para ele, para aquele homem que tinha sido seu chefe por 3 anos, que tinha a ignorado e dado como certa por tanto tempo, mas que agora estava ali, vulnerável e honesto, pedindo uma chance de verdade. Eu tenho medo, admitiu Tatiana sendo completamente honesta. Tenho medo de que quando voltarmos para a rotina do escritório, você perceba que foi só um momento, que na verdade não sente o que pensa que sente. Tenho medo de me entregar e acabar com o coração partido, mas ao mesmo tempo, eu quero isso. Quero ver onde pode ir. Quero conhecer mais desse Leonardo que apareceu em São Lourenço. Quero acreditar que isso é real. Leonardo deu um passo à frente, colocou as mãos no rosto dela, forçando ela a olhar diretamente nos olhos dele. É real, Tatiana, mais real do que qualquer coisa que já senti. E eu vou provar isso para você todos os dias, se for preciso. Não vou deixar você duvidar, não vou deixar você achar que é menos do que extraordinária. E então ele a beijou ali embaixo da árvore, no meio do parque quase vazio. Um beijo que parecia selar uma promessa. As semanas seguintes foram um misto de felicidade e nervosismo constante. No escritório, eles mantinham o profissionalismo, mas tinha momentos roubados, olhares que duravam mais do que deviam, sorrisos compartilhados quando ninguém estava prestando atenção. Leonardo começou a sair mais cedo, coisa que nunca fazia antes, para poder passar tempo com Tatiana. Eles jantavam juntos pelo menos 3 vezes por semana, iam ao cinema, caminhavam pelo parque, conversavam por horas no apartamento dele ou no dela. Tatiana conheceu lados de Leonardo que nunca imaginou que existissem. Descobriu que ele gostava de cozinhar, mesmo sendo péssimo nisso, que assistia desenhos animados quando estava estressado, que tinha medo de palhaços desde criança por causa de um aniversário traumático. Um mês depois daquele primeiro jantar oficial, Tatiana estava no apartamento de Leonardo pela primeira vez. Era um lugar surpreendentemente aconchegante para alguém que ela sempre imaginou viver, em espaço minimalista e frio. Tinha quadros nas paredes, plantas bem cuidadas, uma estante cheia de livros que claramente eram lidos e não apenas decoração. Eles tinham jantado ali mesmo. Leonardo fazendo massas que ficou um pouco cozida demais, mas que eles comeram rindo das trapalhadas dele na cozinha e agora estavam no sofá, uma taça de vinho na mão de cada um, conversando sobre planos para o final de semana. Foi um momento tão natural, tão confortável, que quando Leonardo se inclinou e beijou ela, Tatiana respondeu sem hesitar, sem pensar, apenas sentindo. O beijo foi diferente dos outros, tinha uma urgência que não existia antes, uma intensidade que fez o corpo inteiro de Tatiana reagir. As mãos de Leonardo estavam no cabelo dela, na cintura dela, puxando ela mais perto, e Tatiana sentiu quando algo mudou, quando passou de beijo para algo mais. Ela se afastou um pouco ofegante, olhando nos olhos dele. Leonardo, eu nunca... Começou ela, a voz tremendo, e viu quando a compreensão apareceu no rosto dele. Nunca? Perguntou ele, gentil, sem julgamento, e ela balançou a cabeça confirmando. Nunca tive tempo. Nunca foi a pessoa certa. Nunca foi o momento certo. Leonardo tocou o rosto dela com tanta ternura que Tatiana sentiu lágrimas queimarem nos olhos. A gente não precisa fazer nada que você não queira. Podemos ir devagar, sem pressa nenhuma. Eu espero o tempo que for necessário, disse ele. E foi essa compreensão, essa gentileza genuína que fez Tatiana tomar a decisão. Eu quero, disse ela firme, olhando diretamente para ele. Quero estar com você. Não sei o que estou fazendo, vou ser provavelmente péssima nisso, mas confio em você. Quero que seja você. Leonardo a olhou por um longo momento,
procurando ter certeza de que ela tinha certeza, e quando viu apenas determinação e desejo nos olhos dela, ele se levantou do sofá, estendeu a mão para ela. "Vem comigo", disse ele, levando ela pelo corredor até o quarto. E Tatiana seguiu, o coração batendo tão forte que parecia que todos na cidade podiam ouvir. O quarto era escuro, apenas a luz da sala entrando pela porta entreaberta, e Leonardo foi acendendo abajures, criando uma iluminação suave e acolhedora. Ele voltou até onde ela estava parada no meio do quarto, colocou as mãos nos ombros dela. "Se você mudar de ideia a qualquer momento, me fala, tá bom? Não tem problema nenhum parar", disse ele, e Tatiana assentiu, mas sabia que não ia mudar de ideia. Sabia que queria aquilo, queria ele. Queria entregar essa parte dela para alguém que finalmente havia de verdade. Leonardo a beijou devagar, tirando tempo, fazendo ela relaxar aos poucos. E quando finalmente se deitaram na cama, quando as roupas foram sendo tiradas uma por uma com cuidado e atenção, Tatiana não sentiu mais nervosismo, apenas vontade de estar mais perto, de conhecer ele de todas as formas possíveis. E quando finalmente aconteceu, quando eles se tornaram um de forma completa, foi melhor do que qualquer expectativa que ela pudesse ter tido, porque era real. Era com alguém que se importava de verdade. Era perfeito na imperfeição de ser a primeira vez. A manhã seguinte, trouxe uma luz suave entrando pelas cortinas do quarto, e Tatiana acordou aos poucos, sentindo o corpo dolorido de formas novas, mas não desagradáveis, sentindo o calor de Leonardo ao lado dela, o braço dele jogado sobre a cintura dela. Ela abriu os olhos e o encontrou acordado, olhando para ela com aquele sorriso que ela estava aprendendo a reconhecer como sendo só dela. "Bom dia", disse ele, a voz rouca de sono, e Tatiana sorriu de volta, respondendo "Bom dia", enquanto se aconchegava mais perto dele. Eles ficaram ali conversando baixinho. Leonardo perguntando se ela estava bem, se tinha doído muito, se ela se arrependia, e Tatiana respondendo que estava ótima, que não se arrependia nem um pouco, que tinha sido perfeito. Leonardo levantou depois de um tempo, voltou com o café que preparou na cozinha, e eles tomaram café da manhã na cama, rindo e conversando como se fizessem aquilo todos os dias. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Tatiana. Ela e Leonardo estavam juntos de verdade agora, namorando oficialmente, mesmo que ainda mantivessem certa discrição no trabalho. Ele a tratava como princesa, sempre atencioso, sempre lembrando de pequenos detalhes que ela mencionava em conversas. Quando ela comentou que adorava margaridas, ele apareceu no dia seguinte com um vaso cheio delas para a mesa dela no escritório. Quando ela disse que estava com saudades da comida da mãe, ele aprendeu a receita do prato favorito dela e fez no apartamento dele, ficando horrível, mas o esforço significava tudo. Leonardo elogiava ela constantemente, não de forma vazia, mas genuína, dizendo coisas como "você é a pessoa mais inteligente que conheço", quando ela resolvia um problema complicado de trabalho, ou "gosto de como você pensa", depois de conversas profundas sobre vida. 2 meses depois daquela primeira noite juntos, Tatiana começou a sentir que algo estava diferente. Ela acordava enjoada, tinha vontade de comer coisas estranhas, estava mais cansada que o normal. No começo ela ignorou, achando que era só estresse do trabalho. Mas quando a menstruação atrasou 1 semana, depois 2, ela não conseguiu mais ignorar a possibilidade óbvia. Júlia, que tinha se tornado amiga mais próxima nas últimas semanas e já sabia sobre o relacionamento de Tatiana com Leonardo, foi com ela comprar um teste de gravidez na farmácia. "Pode não ser nada, pode ser só atraso por estresse", tentou Júlia acalmar ela enquanto esperavam na fila. Mas Tatiana sabia, no fundo sabia que não era só atraso. O teste deu positivo. Tatiana ficou sentada no banheiro do apartamento dela, olhando para as 2 linhas rosas, sentindo o mundo girar ao redor. Ela estava grávida, grávida do Leonardo. Eles estavam juntos há apenas 2 meses, oficialmente namorando há menos ainda, e ela estava esperando um bebê dele. O pânico veio primeiro, aquele medo paralisante de como ele ia reagir, de como isso ia mudar tudo entre eles. Será que ele ia achar que ela tinha feito de propósito? Será que ia se afastar? Será que ia querer que ela terminasse a gravidez?
1000 pensamentos correram pela cabeça dela, nenhum deles bom, todos alimentados pelo medo de perder o que tinha acabado de encontrar. Tatiana passou uma semana tentando reunir coragem para contar. Uma semana onde ela via Leonardo todos os dias, jantava com ele, dormia nos braços dele e guardava aquele segredo enorme. Ela sabia que precisava falar. Sabia que quanto mais demorasse, pior ficaria. Mas as palavras simplesmente não saíam. Leonardo percebeu que algo estava errado. É claro que percebeu. Ele tinha aprendido a ler ela tão bem quanto ela sempre leu ele. Tatiana, você está estranha comigo. Está me evitando. Se eu fiz alguma coisa errada? Perguntou ele em uma quinta-feira à noite, depois de mais um jantar onde ela mal tinha tocado na comida. E Tatiana não conseguiu mais segurar. As lágrimas começaram a cair sem controle, o corpo inteiro tremendo, e Leonardo a puxou para perto, abraçando ela com força, murmurando que estava tudo bem, que ela podia falar o que fosse. Eu estou grávida, saiu em um sussurro quebrado, e Tatiana sentiu quando o corpo de Leonardo ficou tenso, quando ele parou de respirar por um segundo. Ela se preparou para o pior, para a rejeição, para a raiva, para ele dizer que era cedo demais, que eles mal se conheciam direito, que não estava pronto para isso. Mas quando Leonardo a afastou um pouco para poder olhar no rosto dela, o que Tatiana viu não foi raiva ou medo, era algo completamente diferente. Eram lágrimas escorrendo pelo rosto dele também, e um sorriso enorme e genuíno. Grávida? Repetiu ele, como se precisasse confirmar que tinha ouvido certo, e Tatiana assentiu, confusa com a reação dele. De quanto tempo? Perguntou Leonardo, as mãos indo para o rosto dela, limpando as lágrimas com os polegares, e ela calculou rapidamente. Umas 6 semanas, talvez 7. Leonardo a puxou para outro abraço, esse mais apertado, e Tatiana o ouviu rir, uma risada misturada com soluço, pura emoção transbordando. Eu vou ser pai, disse ele maravilhado, e Tatiana se afastou de novo, precisando ver o rosto dele, precisando ter certeza de que aquilo era real. Você não está bravo? Não acha que é cedo demais? Que a gente devia ter tido mais cuidado? Perguntou ela, ainda não conseguindo acreditar na reação dele, e Leonardo balançou a cabeça com tanta convicção que não deixava espaço para dúvida. Bravo? Tatiana, eu estou feliz. Claro que é cedo, claro que não planejamos, mas quando eu penso em você, em nós, em um bebê que é parte de mim e parte de você, eu só consigo sentir alegria pura. Eu te amo. Eu não tinha te dito ainda porque estava esperando o momento certo. Mas não tem momento mais certo que esse. Eu te amo e amo esse bebê que está crescendo dentro de você. Foram as palavras que Tatiana precisava ouvir. A confirmação de que não estava sozinha nisso. De que Leonardo estava com ela de verdade. Eu também te amo, disse ela pela primeira vez falando aquelas 3 palavras em voz alta. E o beijo que Leonardo deu nela foi diferente de todos os outros. Era beijo que selava futuro, que prometia família, que dizia que estavam juntos nisso, acontecesse o que fosse. Eles ficaram acordados até tarde conversando sobre tudo, sobre como iam fazer, sobre quando iam contar para as pessoas, sobre como a vida ia mudar. Leonardo estava empolgado de um jeito quase infantil, já fazendo planos sobre decoração de quarto de bebê, sobre nomes possíveis, sobre como ia ser pai mais presente que o próprio pai teve chance de ser. Tatiana o observava falar, via a felicidade genuína estampada no rosto dele, e pela primeira vez desde que viu aquelas 2 linhas rosa no teste, ela permitiu que a felicidade tomasse o lugar do medo. A notícia da gravidez mudou tudo de formas que Tatiana não esperava. Leonardo, que já era atencioso, se tornou quase superprotetor, sempre preocupado se ela estava comendo bem, descansando o suficiente, sem pegar peso demais. No trabalho, ele insistiu que ela delegasse tarefas mais pesadas, e quando Tatiana reclamou que estava sendo tratada como se fosse de vidro, Leonardo apenas sorriu e disse que ela era o bem mais precioso que ele tinha, então sim, ia tratá-la com todo o cuidado do mundo. A primeira consulta médica foi uma experiência emocionante e assustadora ao mesmo tempo. O médico confirmou que Tatiana estava com 7 semanas de gestação, tudo indicava que estava saudável, e marcou o retorno para dali
Um mês, quando já seria possível fazer a primeira ultrassom e ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Leonardo segurou a mão dela durante toda a consulta, fazendo perguntas sobre tudo, anotando as orientações no celular, comportando-se como aluno dedicado, aprendendo a matéria mais importante da vida. Contar para as famílias foi o próximo passo, e Tatiana estava nervosa sobre como a mãe e Clara iam reagir. Ela marcou um almoço na casa da mãe, levou Leonardo junto e, quando todos estavam sentados à mesa, respirou fundo e soltou a bomba. Mãe, Clara, eu tenho uma notícia importante. Eu e o Leonardo estamos namorando há alguns meses e eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Célia largando o garfo no prato, Clara ficando de boca aberta, olhando da irmã para Leonardo e de volta. Foi a mãe quem reagiu primeiro, levantando da cadeira e indo até Tatiana, puxando ela para um abraço apertado. Minha filha, você vai ser mãe. Eu vou ser avó de novo. A alegria na voz dela era genuína, mas Tatiana viu quando Dona Célia se afastou e olhou diretamente para Leonardo, a expressão mudando para algo mais sério. E você, moço, quais são suas intenções com minha filha? Leonardo se levantou também, estendendo a mão para cumprimentar a sogra de forma respeitosa. Minhas intenções são casar com ela, cuidar dela e do nosso bebê, e passar o resto da vida provando que ela fez a escolha certa em me dar uma chance. Clara demorou mais para processar, mas quando finalmente reagiu, foi para abraçar a irmã com força, sussurrando no ouvido dela que estava feliz, que Tatiana merecia ser feliz, que tinha perdoado completamente a questão do casamento. O almoço se transformou em celebração improvisada. Dona Célia já fazendo planos para enxoval, Clara dando palpites sobre nomes e Leonardo participando de tudo com aquele entusiasmo que fazia o coração de Tatiana derreter. Contar para a avó Marta foi igualmente emocionante. Eles foram até São Lourenço no fim de semana seguinte, encontrando a senhora já quase completamente recuperada do AVC, precisando apenas de fisioterapia leve e acompanhamento médico regular. Quando Leonardo deu a notícia de que ia ser pai, Marta chorou de alegria, abraçou Tatiana como se fosse neta de sangue e disse que já sabia que aquela moça era especial desde o primeiro momento que a viu no hospital. As semanas foram passando e a barriga de Tatiana começou a crescer. Primeiro quase imperceptível, depois ficando cada vez mais evidente. Leonardo estava fascinado pela mudança no corpo dela, sempre querendo tocar a barriga, conversar com o bebê, sentir os movimentos quando eles começaram lá pela 20ª semana. A primeira ultrassom, onde puderam ouvir o coração batendo, foi um dos dias mais emocionantes da vida de Tatiana. O som rápido e forte do coração do bebê encheu a sala, e ela viu Leonardo chorando abertamente, sem nenhuma vergonha, segurando a mão dela com força, enquanto olhava para a tela, mostrando aquela vida minúscula que eles tinham criado juntos. O médico perguntou se queriam saber o sexo, e ambos concordaram imediatamente que sim, queriam saber tudo, queriam se preparar da melhor forma possível. É uma menina, anunciou o médico com um sorriso, e Tatiana viu quando o rosto de Leonardo se iluminou de uma forma que nunca tinha visto antes. Uma menina, repetiu ele, maravilhado, olhando para Tatiana com tanto amor que ela sentiu o coração apertar. Nossa princesa! Durante os dias seguintes, Leonardo não parava de falar sobre a filha que estava por vir, sobre como ia protegê-la do mundo, sobre como ia ensinar ela a ser forte como a mãe, sobre todos os sonhos que já tinha para aquela pessoinha que ainda nem tinha nascido. Tatiana o observava e se apaixonava mais a cada dia, vendo aquele homem que tinha sido tão fechado e focado apenas em trabalho se transformar em alguém capaz de tanto amor e dedicação. A questão do casamento voltou à tona quando Tatiana estava com 5 meses de gravidez. Leonardo tinha mencionado várias vezes que queria se casar antes do bebê nascer, mas Tatiana sempre desconversava, com medo de que ele estivesse se sentindo obrigado por causa da gravidez. Foi em um sábado de manhã, quando eles estavam no apartamento dele montando o berço que Leonardo tinha comprado na empolgação, mesmo sendo cedo demais, que ele finalmente trouxe o assunto de forma direta. Tatiana, eu preciso que você seja honesta comigo.
Por que você continua adiando quando eu falo em casamento? Você não quer casar comigo? Perguntou Leonardo, largando a chave de fenda que estava usando e se virando para olhar para ela com expressão séria. Tatiana parou de organizar as peças do berço, sentou no chão com certa dificuldade por causa da barriga já evidente e respirou fundo antes de responder. Não é que eu não queira. É que eu tenho medo de que você só esteja pedindo porque eu estou grávida, porque acha que é a coisa certa a fazer, não porque realmente quer passar a vida comigo. Leonardo veio até onde ela estava, sentou no chão ao lado dela, pegou as mãos dela nas dele. Você realmente acha isso? Depois de tudo? Tatiana, eu comprei um anel de noivado 3 semanas depois daquele jantar em São Lourenço, semanas antes de você descobrir que estava grávida. Eu estava só esperando o momento certo para pedir. Mas aí você contou sobre o bebê e eu achei que devia esperar mais um pouco para você não pensar exatamente isso que está pensando. Mas não aguento mais esperar. Leonardo se levantou, foi até o quarto e voltou carregando uma caixinha de veludo azul marinho. Tatiana olhou para a caixa, depois para ele, sentindo as lágrimas já começando a formar nos olhos. Leonardo não se ajoelhou porque ela estava sentada no chão. Então ele simplesmente se sentou de novo na frente dela, abriu a caixinha mostrando um anel delicado com um diamante solitário pequeno mas perfeito. Tatiana Borges, você iluminou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Você me ensinou a ver além do trabalho, a valorizar momentos simples, a amar de verdade. Você está carregando nossa filha, e isso é a maior dádiva que alguém poderia me dar. Mas mesmo se não estivesse grávida, eu ainda estaria aqui pedindo você em casamento, porque não consigo imaginar futuro sem você. Casa comigo? Me deixa passar o resto da vida provando que você é a melhor coisa que já me aconteceu? As lágrimas estavam caindo livremente agora, e Tatiana nem tentou segurá-las. Apenas assentiu com a cabeça, conseguindo dizer um sim emocionado antes de Leonardo colocar o anel no dedo dela e puxá-la para um beijo que foi interrompido pela barriga entre eles, fazendo os dois rirem no meio das lágrimas. Eles marcaram o casamento para quando Tatiana estivesse com 7 meses de gravidez, tempo suficiente para organizar tudo, mas antes que ficasse desconfortável demais para ela. Não ia ser nada grande ou pomposo, apenas família próxima e amigos, uma cerimônia simples, mas significativa. Dona Célia e Clara entraram em modo de organização total, ajudando Tatiana a escolher vestido que acomodasse a barriga, decoração, flores, todos os detalhes que fazem um casamento especial. Leonardo participava de tudo, dando opiniões, ajudando com decisões, completamente envolvido no processo, ao invés de deixar tudo para a noiva como muitos homens fazem. Tatiana percebeu que ele estava levando aquilo tão a sério quanto levava os negócios. Talvez até mais porque aquilo era sobre eles, sobre a família que estavam construindo. No trabalho, as coisas também tinham mudado. Tatiana tinha pedido demissão como secretária pessoal de Leonardo assim que o relacionamento ficou sério, porque sabia que não ia conseguir manter profissionalismo necessário estando envolvida com ele romanticamente. Leonardo tinha entendido, tinha até concordado que era melhor assim, e tinha ajudado ela a conseguir posição excelente em empresa parceira, onde ela podia usar todas as habilidades que tinha desenvolvido, mas sem o conflito de interesse. Tatiana estava adorando o novo trabalho, adorando a independência, adorando provar para si mesma que era competente por mérito próprio e não só porque estava dormindo com o chefe. E Leonardo estava orgulhoso dela de formas que demonstrava constantemente, elogiando as conquistas dela, celebrando quando ela fechava algum contrato importante, tratando ela como igual e não como funcionária ou alguém que precisava de proteção. O casamento aconteceu em um sábado ensolarado de tarde, na mesma igreja pequena, onde os pais de Tatiana tinham se casado anos atrás. Ela entrou de braços dados com a mãe, já que o pai não estava mais vivo para fazer aquela honra, vestindo um vestido de noiva simples em corte império que acomodava perfeitamente a barriga de 7 meses. Leonardo estava esperando no altar vestindo terno cinza claro. E quando viu ela entrando na igreja, Tatiana viu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dele sem nenhum constrangimento. Clara era a madrinha,
emocionada e feliz pela irmã. E o padrinho era um amigo de infância de Leonardo, que Tatiana tinha conhecido e adorado imediatamente. A cerimônia foi curta, mas profundamente emotiva, e quando chegou a hora dos votos, tanto Leonardo quanto Tatiana tinham preparado palavras próprias ao invés de usar as tradicionais. Leonardo foi primeiro, segurando as mãos de Tatiana enquanto falava, a voz embargada, mas firme. Tatiana, você entrou na minha vida como secretária e se tornou minha melhor amiga, minha parceira, minha alma gêmea. Você me ensinou a ver, a sentir, a amar de verdade. Você me deu o maior presente ao concordar em casar comigo e ao carregar nossa filha. Eu prometo passar cada dia da minha vida te honrando, te respeitando, te amando com tudo que sou. Prometo ser pai presente para nossa filha, marido dedicado para você e homem melhor porque você me inspira a ser. Eu te amo hoje, vou te amar amanhã, vou te amar para sempre. Tatiana estava chorando quando chegou a vez dela, mas conseguiu falar através das lágrimas. Leonardo, você me ensinou que eu mereço ser prioridade. Você me mostrou como é ser amada de verdade, ser valorizada, ser vista. Você pegou uma mulher que vivia para agradar os outros e me ensinou a viver para mim mesma também. Prometo ser sua parceira em tudo, te apoiar nos momentos difíceis, celebrar nos momentos bons, criar nossa filha com você em ambiente de amor e respeito. Prometo nunca deixar de te dizer o quanto você é importante, o quanto faz diferença na minha vida. Eu te amo com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo que serei. A festa depois da cerimônia foi alegre e descontraída, com comida boa, música, dança e muitas risadas. Tatiana não podia beber por causa da gravidez, mas não fez falta. Ela estava embriagada de felicidade de qualquer forma. Leonardo dançou com ela mesmo com a barriga dificultando os movimentos, os dois rindo quando a filha começou a chutar, como se estivesse reclamando de tanto movimento. A avó Marta estava lá já completamente recuperada, radiante de ver o neto casando e prestes a se tornar pai. Dona Célia não parava de chorar de emoção. E Clara fez um discurso lindo sobre como a irmã merecia toda aquela felicidade. Quando finalmente a festa terminou e Tatiana e Leonardo foram para o hotel, onde iam passar a noite de núpcias antes de viajar para uma lua de mel curta, Tatiana olhou para o anel de casamento no dedo, para a barriga onde a filha se mexia, para o marido ao lado dela, e sentiu que finalmente, tinha encontrado o lugar onde pertencia. Os meses finais da gravidez foram uma mistura de empolgação e ansiedade. Tatiana estava enorme, desconfortável, com dificuldade para dormir, com o corpo doendo em lugares que não sabia que podiam doer. Leonardo estava ainda mais protetor, insistindo que ela parasse de trabalhar com 8 meses para descansar até o bebê nascer. E dessa vez, Tatiana não discutiu porque realmente estava exausta. Eles passavam os dias terminando de preparar o quarto da menina, que tinham decidido chamar de Helena, em homenagem ao nome do meio da avó Marta. O quarto ficou lindo, decorado em tons de rosa suave e branco, com móveis de madeira clara e cortinas delicadas. Leonardo tinha feito questão de montar cada móvel com as próprias mãos, mesmo sendo péssimo nisso, porque dizia que queria que a filha crescesse, sabendo que o pai tinha colocado amor em cada detalhe daquele espaço. Com 38 semanas de gravidez, 2 semanas antes da data prevista para o parto, Tatiana acordou no meio da noite sentindo uma contração forte. Ela tinha tido contrações de treinamento nas últimas semanas, então no começo achou que era isso. Mas quando vieram mais 3 contrações em intervalo de 15 minutos, ela sacudiu Leonardo, que dormia profundamente ao lado dela. Leonardo, acorda. Acho que é hora, disse ela tentando manter a calma, mas com a voz saindo mais alta que pretendia. Leonardo pulou da cama como se tivesse levado choque. Começou a correr pelo quarto, procurando calças, camisas, sapatos, completamente em pânico. Onde está a mala? Cadê as chaves do carro? Você está com dor? Precisamos ir agora. Ele falava sem parar, e Tatiana não conseguiu segurar a risada mesmo no meio de outra contração. Respira, amor. A mala está na porta do quarto como você deixou há 2 semanas.
As chaves estão no criado mudo. Eu estou bem, as contrações ainda estão espaçadas. Temos tempo. Leonardo parou, respirou fundo tentando se acalmar e conseguiu se vestir de forma mais organizada. A viagem até o hospital foi uma mistura de nervosismo e empolgação. Leonardo dirigia com tanto cuidado que outros carros buzinavam impacientes, mas ele não ligava. Estava focado apenas em levar a esposa e a filha com segurança. Na maternidade, a equipe médica já estava esperando porque Leonardo tinha ligado, avisando que estavam a caminho. Tatiana foi levada para quarto, examinada, e o médico confirmou que estava em trabalho de parto, mas ainda no começo, que provavelmente levaria algumas horas até o bebê nascer. Leonardo ficou ao lado dela cada segundo, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento quando as contrações ficavam mais fortes e dolorosas. Horas passaram. Tatiana cansada, mas determinada. Leonardo cada vez mais nervoso vendo a mulher que amava sofrendo e não podendo fazer nada para aliviar a dor. Finalmente, depois de quase 15 horas de trabalho de parto, o médico disse que estava na hora de fazer força, que o bebê estava pronto para nascer. Os primeiros choros de Helena encheram a sala de parto e Tatiana sentiu um alívio tão grande que começou a chorar também, exausta, mas imensamente feliz. O médico colocou a bebê no colo dela, ainda toda molhada e vermelha, e Tatiana olhou para aquele rostinho perfeito, sentindo o coração explodir de amor. Helena tinha os olhos escuros do pai, o nariz pequeno, os lábios em formato de coração, e estava chorando com força, mostrando que tinha vindo ao mundo com muita personalidade. Leonardo estava ao lado da cama, olhando para a filha e para a esposa com expressão de puro assombro, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela é perfeita. Você foi perfeita. Eu amo vocês duas tanto que nem sei como expressar, disse ele, a voz quebrada de emoção, e beijou a testa de Tatiana com tanta ternura que ela começou a chorar mais ainda. A enfermeira levou Helena para limpar e fazer os primeiros exames, e Leonardo ficou com Tatiana enquanto o médico terminava os procedimentos pós-parto. Quando trouxeram Helena de volta, já limpa e embrulhada em uma manta rosa, a enfermeira a colocou nos braços de Leonardo, que ficou parado como estátua, com medo de se mexer e deixar a filha cair. Oi, princesa, eu sou seu pai. Eu te amo desde antes de você nascer e vou te amar pelo resto da minha vida, sussurrou ele para a bebê, e Tatiana registrou aquela imagem na memória para sempre, o homem forte e poderoso completamente derretido pela filha minúscula. Os primeiros dias em casa foram caóticos de uma forma linda. Helena acordava de 3 em 3 horas para mamar. Chorava quando queria atenção, sujava fraldas em velocidade impressionante, e Tatiana e Leonardo aprendiam juntos como cuidar daquela vida nova que dependia completamente deles. Leonardo era surpreendentemente bom com o bebê, não tinha nojo de trocar fraldas. Acordava no meio da noite para pegar Helena e trazer para Tatiana amamentar. Cantava canções de ninar desafinadas que faziam a filha parar de chorar. Uma noite, quando Helena tinha 2 semanas, Tatiana acordou e não encontrou a bebê no berço ao lado da cama. Ela sentou assustada, procurando, e ouviu voz baixa de Leonardo vindo da sala. Levantou devagar, ainda dolorida do parto, e foi até lá, encontrando o marido caminhando de um lado para outro, com Helena no colo, falando baixinho com ela. Você precisa deixar a mamãe descansar, pequena. Ela está tão cansada de cuidar de você o dia inteiro. Mas não se preocupa. O papai está aqui, o papai sempre vai estar aqui para você e para ela. Vocês duas são meu mundo inteiro. Tatiana ficou parada na porta só observando, o coração tão cheio de amor que parecia que ia transbordar. Aquele era o homem que meses atrás mal olhava para ela, que a tratava apenas como funcionária eficiente, e agora estava ali no meio da madrugada, cuidando da filha para que a esposa pudesse dormir um pouco mais. Os meses foram passando e Helena crescendo rápido demais. No primeiro sorriso dela, Leonardo ligou para todo mundo que conhecia para contar. No dia que ela rolou pela primeira vez, ele gravou vídeo e assistiu umas 20 vezes. Quando ela começou a sentar sozinha, ele comemorou como se fosse o maior feito da história da humanidade. Tatiana observava tudo isso e se apaixonava ainda mais,
vendo como Leonardo tinha se transformado completamente, como a paternidade tinha revelado lados dele que provavelmente nem ele sabia que existiam. O trabalho tinha voltado a fazer parte da rotina de Tatiana quando Helena completou 4 meses, mas agora era diferente. Ela trabalhava em horário reduzido, Leonardo também tinha diminuído as horas no escritório e eles se organizavam para que sempre houvesse um dos dois em casa com a bebê. Contrataram uma babá para ajudar algumas horas por dia, mas faziam questão de estar presentes o máximo possível. Quando Helena completou 6 meses, a avó Marta veio passar uma semana com eles em São Paulo. A senhora mais velha estava radiante, carregando a bisneta para todo lado, contando histórias de quando Leonardo era bebê e fazia as mesmas caretas que Helena fazia. Foi Marta quem, em uma tarde tranquila enquanto tomavam chá na varanda, disse para Tatiana algo que ela nunca ia esquecer. Você salvou meu neto, sabia? Ele estava tão perdido, tão focado apenas em trabalho, tão sozinho mesmo cercado de gente. E aí você apareceu, ou melhor, ele finalmente te viu de verdade e tudo mudou. Você trouxe vida para ele, trouxe amor, trouxe família. Obrigada por isso, minha filha. Tatiana abraçou a sogra, agradecendo por tudo, agradecendo principalmente por aquele AVC que, por mais terrível que tivesse sido, tinha sido o catalisador para tudo que veio depois. 1 ano após o nascimento de Helena, Tatiana e Leonardo estavam no sofá uma noite depois de colocar a bebê para dormir. Helena estava na fase de engatinhar, explorando a casa inteira, colocando tudo na boca, dando trabalho, mas enchendo a casa de alegria. Você acha que poderíamos ter mais filhos? Perguntou Tatiana, de repente, surpreendendo ela mesma com a pergunta. Leonardo virou para olhar para ela, surpreso, mas com um sorriso se formando no rosto. Você quer mais filhos? Ele perguntou de volta, e Tatiana pensou por um momento antes de responder. Quero. Não agora, Helena ainda é muito pequena, mas no futuro sim. Quero que ela tenha irmãos, quero essa casa cheia de vida e risadas. Mas só se você quiser também. Leonardo puxou ela para mais perto, beijou o topo da cabeça dela. Eu adoraria ter mais filhos com você. Quantos você quiser. Temos tempo. Não precisa ser agora, mas saber que você quer construir essa família comigo me deixa mais feliz do que você imagina. Alguns anos se passaram e a vida continuou bonita e cheia. Helena cresceu, virou uma menininha falante e esperta, com personalidade forte como a mãe e determinação do pai. Tatiana e Leonardo tiveram mais um filho, um menino que chamaram de Gabriel, e a casa realmente ficou cheia daquela forma maravilhosa que eles tinham sonhado. Leonardo tinha aprendido a equilibrar trabalho e família de forma que nunca imaginou ser possível, sempre saindo do escritório a tempo de jantar com a família, sempre presente nos momentos importantes das crianças. Tatiana tinha voltado a trabalhar em tempo integral, quando os filhos cresceram um pouco, mas agora em sociedade com uma amiga, montando a própria empresa de consultoria, realizando sonhos que nem sabia que tinha. Em um sábado à tarde, quando Helena tinha 5 anos e Gabriel 2, a família toda estava no parque, as crianças brincando no playground, enquanto Tatiana e Leonardo observavam sentados em um banco. Você lembra daquela noite no escritório, quando a avó teve o AVC e eu pedi para você me levar até São Lourenço? Perguntou Leonardo de repente, e Tatiana sorriu, lembrando perfeitamente. Lembro que eu disse não pela primeira vez em 3 anos, respondeu ela. E Leonardo riu. Melhor não que já recebi na vida. Se você tivesse dito sim naquele dia, como sempre dizia, talvez a gente nunca tivesse chegado aqui. Foi você dizendo não, me fazendo ver que não podia te dar como certa, que mudou tudo. Tatiana apoiou a cabeça no ombro dele, observando Helena ajudando o irmão menor a subir no escorregador. Engraçado como a vida funciona. Eu passei 3 anos tentando ser indispensável, tentando fazer você me ver. E quando finalmente parei de tentar, quando finalmente me coloquei em primeiro lugar, foi quando você realmente olhou. Leonardo beijou o topo da cabeça dela, como tinha o hábito de fazer sempre. E foi quando eu vi de verdade. Vi a mulher incrível que estava ao meu lado o tempo todo, a mulher que eu ia amar pelo resto da vida. Eles ficaram ali,
observando os filhos brincar, aproveitando aquele momento simples de felicidade familiar, sabendo que tinham construído algo especial juntos. A vida não era perfeita. Tinham discussões como todo casal, tinham dias difíceis com as crianças, tinham o estresse do trabalho, mas no final do dia sempre tinham um ao outro, sempre tinham aquela base sólida de amor e respeito que tinha sido construída em uma viagem de 8 horas para a cidade do interior, em um quarto de hotel pequeno, em conversas honestas no escuro. Anos depois, quando Tatiana olhava para trás, via claramente como tudo tinha se conectado, como aquele momento terrível do AVC de Marta tinha sido o empurrão que ela e Leonardo precisavam para finalmente verem um ao outro de verdade. Como dizer não pela primeira vez tinha aberto portas que ela nem sabia que existiam. Como escolher ficar, mesmo quando doía, tinha resultado em tudo que ela tinha agora. A jornada não tinha sido fácil. Tinha custado um casamento perdido da irmã. Tinha custado lágrimas e medos e inseguranças, mas cada passo tinha valido a pena, porque no final, Tatiana não era mais a mulher invisível que vivia para agradar os outros. Ela era a esposa amada, mãe dedicada, empresária de sucesso, mulher que sabia o próprio valor. E Leonardo não era mais o homem frio e distante que vivia apenas para o trabalho. Ele era marido presente, pai apaixonado, homem que tinha aprendido que as coisas mais importantes da vida não estavam em salas de reunião, mas sim em abraços na hora de dormir, em risadas no café da manhã, em mãos dadas durante caminhadas no parque. E assim eles viveram, construindo cada dia juntos, provando que, às vezes, o maior amor começa quando finalmente temos coragem de dizer não, de nos colocar em primeiro lugar, de exigir ser vistos de verdade. Porque foi exatamente isso que Tatiana fez naquela sexta-feira fatídica. E foi exatamente isso que mudou tudo para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante que preparamos para vocês. Nos comentários me conta, você já teve que dizer não para alguém e isso mudou sua vida? Qual sua cidade e seu nome? Adoro ler cada mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, que merece ser prioridade também. Lembre-se, às vezes o não certo abre portas para o sim da sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história.